E agora, quem poderá nos defender? Eu! Fala, povo doido! Chapolin aqui e sejam bem-vindos ao Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento aqui no YouTube. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o maior herói de todos os tempos, eu. Mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar, porque você não sabe o quanto isso ajuda o nosso trabalho. Segue também lá no Insta e no Face, ô preguiçoso. Dedé, seu monstro! Solta a vinheta. O personagem Chapolin Colorado foi criado pelo grande Roberto Gomes Bolanhos, que na época já era um grande nome no cenário mexicano. O Chapolin estrearia em 1970 como parte do programa Os Super Gênios da Mesa Quadrada. O que significa isso? Significa que o Chapolin era um pequeno quadro dentro desse mesmo programa. Isso seguiria dessa forma até 1973, quando o Chapolin Colorado, já ultra famoso, ganharia uma série própria, que teria 7 temporadas e seria encerrada em 1979. Um ano depois da série ter sido cancelada, lá em 1980, o Roberto Gomes Bolanhos ele lança um outro programa chamado Chespirito, que aqui no Brasil inclusive ficou conhecido no SBT como o Clube do Chaves. E aí o Chapolin volta a ser um quadro dentro desse programa. Seguiria dessa forma até 1992, quando a série seria cancelada. Em 2015, lançaram um desenho animado do Chapolin Colorado, que eu não sei se é bom, não sei se é ruim, porque eu nunca assisti inclusive. Para resumir bem o que é o Chapolin Colorado, a gente pode dizer que ele é uma sátira dos super-heróis norte-americanos. Por quê? Ele é o oposto desses super-heróis. Primeiro que na época ele era o único herói da América Latina. Ele geralmente era desacreditado, até por ele mesmo. Ele tem algumas características muito marcantes. Por exemplo, ele é muito burro. Como você é burro? E também muito covarde. Só que no decorrer das histórias ele acabava dando um jeito de resolver a situação ali, seja de uma forma na base da sorte ou até na base do improviso. Ele também tem a autoestima muito alta, ele se acha muito mais do que ele é. E é uma pessoa muito boa, inclusive representado pelo coração no uniforme dele, com esse CH de Chapolin. Inclusive o CH... ele é marca registrada de todos os personagens que o Bolanhos criou. Por exemplo, Chapatin, Chaves e por aí vai. Inclusive, se esse vídeo bombar, a gente vai fazer uma segunda parte falando da origem do Chapolin Colorado. Todo grande super-herói tem grandes poderes, e o Chapolin não é diferente. O primeiro deles é a pastilha encolhedora, ou as pílulas de nanicolina, tinha vários nomes. Que era uma cápsula que ele tomava, outras pessoas podiam tomar, mas geralmente só ele tomava, e essas pílulas faziam com que ele ficasse com 20 centímetros de altura, e aí ele podia se esconder, passar debaixo de porta, chegar em lugares que antes eram inacessíveis. Um segundo equipamento são as anteninhas de vinil, certo? Essas antenas, elas captam todos os sinais de rádio do universo. Muito mal, mas captam. Elas também são tradutoras de todos os idiomas conhecidos e elas também avisam a presença do inimigo. Um detalhe é que essas antenas elas são ligadas ao sistema nervoso do Chapolin, ou seja, quando alguém agarra elas, ele sente dor. Então, além de ser um poder, elas também são um ponto fraco. Tem também a buzina ou corneta paralisadora, que quando você aperta ela uma vez, faz um fom, a pessoa fica paralisada. Para desparalisar o paralisado, você precisa mirar na pessoa e fazer 2 fom-fom. E aí a pessoa volta a se mexer. Essa arma o Chapolin usava muito para ficar trollando as pessoas em alguns episódios. A mais usada pelo Chapolin é a marreta biônica, que assim como o herói aparece do nada. O Chapolin simplesmente pensa nela e ela aparece em algum lugar ali da história. Ela serve como uma espécie de porrete quando o Chapolin tem que partir para a violência. Um poder que a maioria das pessoas nunca se ligou que o Chapolin tem é a habilidade do teletransporte. Por quê? Basta a pessoa invocar com e agora quem poderá nos defender, ele simplesmente aparece. Em alguns episódios, como por exemplo o episódio Pedintes em Família,
O Chapolin, na hora que ele vai agredir lá um mendigo, ele bate no cara, se teletransporta para trás dele, bate de novo, aí se teletransporta pro lado. Então ele tem essa habilidade. Eu não sei se tá junto com o teletransporte, mas o Chapolin ele consegue viajar usando esse teletransporte através do tempo. Vocês podem reparar que ele aparece desde lá da civilização maia até o futuro, quando as pessoas usam nave espacial tipo como carro. Então ele consegue quebrar as barreiras do tempo usando esse teletransporte. E a última habilidade que o Chapolin tem é a distorção da realidade. Vou explicar. Em alguns episódios o Chapolin ele consegue fazer coisas absurdas que nenhum outro ser humano consegue. Como por exemplo no episódio lá em que a criança fica jogando os brinquedos na rua e falando que um ladrão entrou para pegar, o Chapolin voa e vai para o espaço sem capacete num avião de papel. Num outro episódio, o episódio do vampiro, o Chapolin faz amanhecer simplesmente girando os ponteiros do relógio. E no episódio do Abominável Homem das Neves, que inclusive é um episódio que eu gosto bastante, o Chapolin simplesmente arranca uma janela da parede. O Chapolin também tem alguns bordões, algumas frases que são icônicas. Uma das que eu mais gosto é: não gostaria de ir à Disneylândia com o polegar vermelho? Suspeitei desde o princípio. Não contavam com minha astúcia? O famoso eu! Tinham alguns bordões que o Chapolin fazia com outros personagens. Por exemplo, o Chapolin falava puxa, aí a outra pessoa repuxa, e aí o Chapolin recontrapuxa, e por aí vai, né? Todos os meus movimentos são friamente calculados. Era exatamente o que eu ia dizer. O famoso se aproveitam de minha nobreza? Ou então o eu acho, e aí vinha alguém e sempre cortava ele. E a gente nunca sabia o que ele achava na verdade, né? Existe também o sim eu vou, quando ele não quer fazer alguma coisa e a pessoa manda ele fazer. Sigam-me os bons, palma palma não priemos cânico, que é uma brincadeira, né, com o calma calma não criemos pânico. Essa eu acho genial. O que será que ele quis dizer? E tinha aquele que ele ficava naquele conflito interno, né? Não, ou sim. Não, ou sim. Até alguém meio que interromper ele. Já dizia o velho e conhecido refrão, e aí ele pegava e misturava 2, 3 ali ditos populares e ninguém entendia nada, nem ele mesmo, o que ele queria dizer com aquilo, mas era muito bom. Silêncio, silêncio. Minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Se ele disser uma só palavra, é porque tem um vocabulário bem reduzido. Se ele ousar pôr um só pé aqui, é porque é coxo. Se eu ousar colocar os 2, é porque não é. Se colocar os 3 é um fenômeno, mas se colocar os 4 é uma mula, e se colocar os 5, aí vinha alguém e interrompia ele nessa brisa dele. Podem me enganar uma vez, mas não 2 vezes. Podem me enganar 2 vezes, mas não 3 vezes. Podem me enganar 5.499 vezes, aí vinha alguém e interrompia ele de novo. Às vezes alguém falava uma palavra e ele repetia o final, por exemplo, o bandido da capa preta. Aí ele, o bandido da capa o quê? Pessoa preta. Aí ele, nossa, isso era muito comum. O elenco do seriado, ele era fixo. A maioria dos atores fazia Chapolin, por exemplo, junto com o Roberto Gomes Bolanhos. O próprio Roberto Gomes Bolanhos, ele fazia o Chapolin Colorado e também o Dr. Chapatin, que aparecia em alguns episódios. O Carlos Villagrán fazia vários papéis, como por exemplo, Carlos, o Homem Nuclear, que é o meu favorito, o Quase Nada, o Chinesinho, o Fura-Tripa, Julieu. O Ramon Valdez fazia o Tripa Seca, o Peretetê, o Rasgabucho, Pirata Alma Negra, Super Sam e o Mão Negra. Além de fazer o Lobisomem, o Abominável Homem das Neves, e por aí vai. A Florinda Mesa, geralmente ela fazia a neta de alguém, mas ela fazia muito a Rosa Rumorosa, a Diaba na Festa Fantasia e a Romieta. O Rubem Aguirre fazia o Poucas Trancas, o Porca Solta e o Matadouro. O Edgar Vivar vivia o Pança Louca e o Almôndega. A Angeline Fernandes fazia a Louca dos Dinossauros e a Bruxa Malvada da Branca de Neve, quando ela se transformava em bruxa. A Maria Antonieta de las Nieves fazia a Bruxa Baratuxa, uma fã do Chapolin Colorado e também a madrasta da Branca de Neve, quando ela ainda era rainha.
O Horácio Gomes Bolanhos, que inclusive era irmão do Roberto Gomes Bolanhos, ele fazia o Pepe e o Lagoa Seca. O Raul Padilha era o Tirolês. O Arturo Garcia Tenório fez o Bebê Jupiteriano e também o comandante do Planeta Marte no episódio filme, né? Aventuras em Marte. E o Ricardo de Pascoal fazia o Vampiro. Gente, é importante lembrar que todos esses atores fizeram vários personagens ao longo dos 7 anos de Chapolin. O que eu lembrei aqui, o que eu falei pra vocês, foram os mais famosos que eles interpretaram. Mas e você? Qual era o seu personagem favorito de Chapolin Colorado? Coloca pra gente aí nos comentários. Vamos falar agora de algumas curiosidades envolvendo o Chapolin. Eu não sei se vocês sabem, mas o uniforme do Chapolin, o original, ele tinha asa nos ombros e também aqui na parte da bunda. Originalmente, o uniforme do Chapolin seria verde. Mas por que isso acabou não acontecendo? Na época, existiam só 4 cores para fazer a roupa do Chapolin. Existia a cor preta, que eles não gostavam porque dava uma impressão de luto. Existia a cor branca, que era muito clara para a iluminação que eles usavam no estúdio da época, não ia ficar bem quando fosse gravado. O verde que eles queriam usar logo no começo não daria certo porque o Roberto Gomes Bolanhos já queria usar o chroma key, que é aquele fundo verde para efeitos especiais, porque ele pensava já nos efeitos que ele ia colocar na série. Então acabou sobrando só o vermelho. E é por isso que chama Chapolin Colorado. Chapolin significa grilo ou gafanhoto, enquanto que o colorado significa vermelho. Tanto é que o time do Internacional, no Rio Grande do Sul, é conhecido como o Colorado, por ter o escudo vermelho. Por incrível que pareça, o Bolanhos, pensou no nome El Chapolin Justiceiro. Nossa, eu sou bilíngue, hein? Só que o que ele pensou? Que o nome ficaria uma coisa muito forte para o que ele queria. E como não era uma série de ação, e sim uma série cômica, ele acabou trocando para El Chapolin Colorado. E fez certo, né? Vamos combinar. O primeiro programa de Chapolin Colorado foi o episódio Os Marcianos, em 1970, quando ele fazia parte daquele programa Os Super Gênios da Mesa Quadrada. E o último episódio do Chapolin enquanto parte desse programa, Os Super Gênios da Mesa Quadrada, foi em 1973 com o título A Chorona. Como série original, em 1973, o primeiro episódio filmado foi A Casa Mal Assombrada, que é um dos meus favoritos. E o último foi intitulado A Despedida do Chapolin Colorado, em 1979. O primeiro episódio do Chapolin como parte do programa Chespirito foi intitulado Problemas na Granja. E o último foi em 1992, que chamava Mulher Tirana, Marido Banana. Gente, respondendo ao título do vídeo, eu não sei vocês, mas eu sempre tive muito clara a impressão de que Chapolin tinha muito menos episódios do que Chaves. E eu sempre me perguntei o porquê. O que aconteceu? Lá em 1979, no último ano de Chapolin, o Roberto Gomes Bolanhos, durante uma gravação de uma cena de ação, acabou machucando o olho. Tanto é que existe um episódio do Chapolin que ele grava usando um tapa-olho. É porque o olho dele estava muito machucado. E depois desse acidente, ele perdeu a confiança de fazer as cenas de ação. Então quando o Chapolin foi cancelado em 79, foi por causa disso. Um ano depois, em 1980, o Chapolin volta como parte do programa Chespirito. Mas agora não existiam mais cenas de ação, e sim muita cena de piada, cena cômica, cena de conversa. E aí o Chapolin é aposentado em 1992 porque o Roberto Gomes Bolanhos já estava se achando muito velho pro papel. E vamos combinar que ele tava mesmo, né? Vale lembrar que ao longo da série o Chapolin Colorado já foi chamado de Polegar Vermelho e de Vermelhinho. Vocês lembram disso? Gente, o Chapolin chegou no Brasil em 1984 com o episódio Aristocratas Vemos, Costumes Não Sabemos. E aí ele ficou pulando de horário em horário no SBT, porque o seu Silvio adora fazer esse tipo de coisa, né? Tira o programa daqui, põe ali e joga pra lá. Tá bom. Teve uma época que o Chapolin, diferente do Chaves, que sempre ficou no ar, ele ficou desaparecido, ficou fora da grade do SBT. E aí ele voltaria lá em 2017 para ficar um pouquinho. Logo na sequência ele entra no Multishow, acho que em 2018,
ele começa a ser passado no Multishow com episódios inéditos. Depois ele entra no catálogo da Netflix, passou pelo catálogo da Amazon Prime, até que em 2020 ele foi retirado de todos os lugares. Por quê? Porque em 2020 o contrato entre a Televisa, que produziu o Chapolin, e a família do Roberto Gomes Bolanhos, que detém os direitos dos personagens, brigaram. Não refizeram o contrato e aí ninguém mais pode exibir até que essa treta se resolva. Ou seja, a Televisa, que é tipo a Globo do México, e a família do Bolanhos precisa entrar num acordo. Então vê se faz alguma coisa aí, ô seus mexicanos malucos, porque a gente quer voltar a ver Chapolin, né? Em 1981, um filme de 1h30 chamado Aventuras em Marte foi produzido e ele só seria exibido no SBT em 1999. Uma loucura é que em 1993 o SBT para de exibir a abertura original do Chapolin, que era dos bonequinhos de massinha. Mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno. Ele é o Chapolin! E cria uma abertura própria. Tipo, tô sem ter o que fazer aqui no SBT, vou criar uma abertura pro Chapolin. E fez isso. Não contavam com minha astúcia. O sucesso do Chapolin no Brasil foi tão grande que a editora Globo lançou o gibi do Chapolin Colorado, lá nos anos 90. Teve também um jogo para Master System, inclusive um jogo horroroso de ruim, chamado Chapolin contra o Drácula. Eu lembro da propaganda desse jogo na televisão, mas quando eu joguei foi a maior decepção da minha vida. Até o programa dos Trapalhões fizeram uma homenagem ao Chapolin Colorado, vestindo o Mussum como o Chapolão Preto. Povo doido, não tem como falar em Chapolin Colorado sem falar da dublagem brasileira. A primeira dublagem de 1984 foi feita nos estúdios Maga, sob a direção do Marcelo Gastaldi, já falecido, que fez a primeira voz do Chapolin e do Chaves. Gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim, a dublagem de Chapolin e Chaves talvez seja a melhor que eu já tenha visto. Porque quando eu era criança, eu não achava que era dublado. Eu achava que aquelas vozes eram realmente dos personagens. De tão bem feito que foi aquele trabalho. E vamos lembrar que a gente está falando de uma série de comédia. Então eles tiveram que adaptar todas as piadas e bordões do espanhol para o português. E, gente, foi um trabalho maravilhoso. Ao longo dos anos, foram feitas um total de 5 dublagens dentro da marca Chapolin. A gente vai fazer um vídeo mais pra frente explicando cada uma dessas dublagens, beleza? Se você quer esse vídeo, deixa aí nos comentários. Gente, eu comecei a ver Chapolin por volta de 1991, por quê? Porque o meu pai era muito fã de Chaves e Chapolin, então consequentemente eu também acabei virando. Eu lembro muito bem da primeira abertura do SBT, e eu sempre preferi Chapolin do que Chaves. Eu achava o Chapolin muito mais dinâmico, muito mais divertido, cenários e personagens diferentes. Os meus episódios favoritos de Chapolin com certeza são aqueles de terror, tipo A Casa Mal Assombrada, A Bruxa Baratuxa, O Abominável Homem das Neves, O Lobisomem. Mas o meu favorito de todos é o Chapolin Acapulco, velho. Aonde tem o seu trocadeiro, que é o Homem Nuclear, vivido pelo Carlos Villagrán. Que na minha humilde opinião, é o melhor ator de todos dentro da franquia Chapolin e Chaves. Ele, assim, é muito bom, muito engraçado. Esse episódio do Chapolin Acapulco tem momentos memoráveis, como, por exemplo, eles estão tentando gravar um filme do Chapolin com o Chato Resto, que é o Horácio Bolanhos, que é irmão do Roberto Gomes, gordão, tentando fazer o Chapolin, e a Maria Antonieta de las Neves, que faz a Chiquinha, faz uma fã que toda hora fica pedindo autógrafo. E aí o diretor, que é o Rubem Aguirre, que é o professor Girafales, tem uma hora que ele se irrita tanto com essa fã que ele grita: matem essa menina, velho! É muito bom, é muito bom. E eu já falei do Homem Nuclear, né, que é o seu trocadeiro, que é maravilhoso.
Vale muito a pena assistir. E pra você, qual é o seu episódio favorito de Chapolin? Coloca pra gente aí nos comentários. Povo doido, o canal Novidades Antigas agora tem uma loja, tá? A gente está anunciando DVDs antigos lá no Mercado Livre. Então não perde tempo e clica no link que o Dedé vai colocar aí na descrição desse vídeo. Produto novo todo dia, então não perde tempo e corre lá. Ó, povo doido, vale lembrar do nosso sorteio. E o que a gente está sorteando? A gente está sorteando a fase clássica de Cavaleiros do Zodíaco, os 114 primeiros episódios, lá da fase clássica, aquela que passou na Manchete, inclusive com a raríssima dublagem da Rede Manchete. A gente só vai sortear esses DVDs quando o canal bater 1000 inscritos. Então ajuda aí, indica pra todo mundo, e quando a gente chegar a 1000 inscritos, a gente vai sortear entre os inscritos todos os DVDs. Lembrando que esse é só o primeiro de vários sorteios que a gente quer fazer aqui no canal. Então ajuda a gente a finalizar esse pra gente começar o próximo. Beleza? Só lembrando que não adianta só se inscrever no canal, tem que também se inscrever lá nas nossas redes sociais, porque senão eu não vou saber quem você é e você não vai participar do sorteio. Beleza? É isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o Chapolin Colorado. E se você gostou, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube recomendar os nossos próximos vídeos. Aproveita, comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem para os nossos próximos vídeos. A participação de vocês é de extrema importância para o futuro e sucesso do nosso canal. Beleza? Fui!